Bom, vamos seguir aqui movimentando a nossa reportagem. É claro que sempre em Brasília, e de novamente o Márcio Rocha está de volta aqui, até porque vamos falar da CPMI do INSS, que como prática aí geralmente é notícia às segundas-feiras, porque tem sessão às segundas-feiras. E houve logo mais Antônio Stefanuto, ex-presidente do Instituto. Ele estava, inclusive, à frente do INSS quando a Polícia Federal deflagrou uma operação contra o Esquema Nacional de Descontos Associativos Não Autorizados, também conhecido como aquele roubo aos aposentados. E o Márcio Rocha está de volta com as informações da CPMI. Diga, Márcio. Oi, pessoal, mais uma vez, boa tarde. A gente está na expectativa por esse depoimento, mas a gente já sabe também que o ex-presidente do INSS, o Alessandro Antônio Stefanuto, né, ele conseguiu um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, concedido pelo ministro Fux, então ele tem o direito de permanecer em silêncio nesse depoimento, que está marcado para começar ali por volta das 4 horas da tarde. Né? A gente lembra que a CPI investiga essas irregularidades do INSS depois da operação sem desconto. Inclusive, Alessandro Stefanuto era o presidente do INSS quando essa operação foi realizada, né, a operação da Polícia Federal e também da Controladoria Geral da União, que revelou essas irregularidades nos descontos previdenciários, né, de aposentados e pensionistas. E ele deixou justamente o cargo logo depois que essa operação veio à tona. Né? O requerimento de convocação que foi aprovado pelos parlamentares membros dessa comissão diz o seguinte, eles apontam que vários indícios de omissão grave por parte de Stefanuto apareceram, né, durante essa operação, o que permitiu, abre aspas, falhas sistêmicas e vulnerabilidades exploradas para fraudar beneficiários. E, inclusive, segundo os parlamentares da CPMI, foi justamente na gestão de Stefanuto que foi autorizado o uso do sistema paralelo de biometria sem homologação adequada, sem garantias de segurança, o que permitiu esses descontos indevidos. E de acordo com os parlamentares, para justificar justamente essa convocação de Stefanuto, isso afronta a legislação de proteção de dados pessoais, o princípio da administração pública e as normas de controle interno do INSS. Essa confirmação veio ali por volta das 12h30, 12h20 da tarde, mais ou menos, que Alessandro Stefanuto conseguiu esse habeas corpus e já tem reação. O presidente da comissão, né, da CPMI, o senador Carlos Viana, criticou bastante essa concessão desse habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal através do ministro Luiz Fux. Vamos ouvir. É algo que a gente se pergunta até quando vai durar tudo isso, né? Mas nós não vamos desistir, não. Vamos fazer as perguntas para ele. Porque, como eu disse para vocês, a verdade fala pelos fatos, pelos extratos, pelas contas, pelos milhões roubados dos aposentados. É aquela história, a população brasileira quer respostas. Eu também tenho. E nós vamos atrás delas. Ninguém vai calar a verdade. Ninguém vai nos fazer parar nessa investigação. Nós vamos enfrentar tudo isso. E eu não duvido, hein? Qualquer hora dessa surge aí uma delação premiada, alguém vai sentir que a ponta está fraca para o lado, porque só tem poderoso se defendendo, né? Só gente grande que está saindo fora e deixando os pequenos. Uma hora dessa, esses pequenos abrem a boca. Pois é, então a gente vai na expectativa de ouvir, né, se Alessandro Stefanuto vai responder alguma pergunta dos parlamentares. Só para a gente finalizar, também estava previsto hoje para ser ouvido o ex-diretor de benefícios do INSS, André Fidelis, mas a gente conversou com membros da CPI, ele deve ser ouvido em outro momento, deve ser, né, o próximo a ser ouvido, né, não deve ser ouvido nessa segunda-feira, e sim nas próximas sessões. Segundo a Polícia Federal, o filho dele, o advogado Eric Fidelis, teria recebido, em nome do pai, propinas pagas por operadores do esquema. Então, a partir das 4 horas da tarde, a gente tem esse depoimento de Alessandro Stefanuto aqui em Brasília, e a gente segue acompanhando. Volto com vocês. E também terá, Márcio, o próximo, um habeas corpus para si. Fica parecendo que isso é algo novo, que surgiu nessa CPI, e não é. Eu adoraria que esses caras, que o Stefanuto, ex-comandante do INSS, falasse de peito aberto. Mas assim, aí não é nenhuma novidade. Tem já um precedente aberto em CPIs para que o sujeito, ademais um investigado, o cara está sendo investigado, para que ele não gere provas contra si. Por isso o habeas corpus, a gente não gosta, mas não é nenhuma invenção e está coberto pelo direito esse recurso. A gente não gosta, mas também o presidente da CPI está fazendo o papel dele, né? Está politizando a questão. Mas é sempre assim, nunca foi diferente, há muito tempo é assim, dessa forma.